Fala galera, beleza? Morodiero na área. E dando sequência ali para o lançamento da plataforma de Day Trading, eu vou começar a trazer mais conteúdos de Day Trading aqui para o canal, tá? A priori, replays aqui gravados, tá bom? Que eu vou tentar trazer com bastante frequência mais à noite, utilizando um replay do próprio dia, tá bom? Para a gente poder bater um papo. E aqui hoje, eu tô trazendo 10% basicamente, né? Da análise que eu trouxe lá da plataforma, onde nós faremos vídeos pré-dia, obviamente, ou seja, de preparo para o dia, para operacional, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma região de suporte bem relevante aqui do 112,865. Nós temos ali uma região de resistência que é o 115,101, que é uma região dos 15 minutos, que eu explico muito mais lá na plataforma. Eu consolidei, resumi aqui uma região de acúmulo no 113,860, tá bom? E aí a ideia aqui do replay é a gente bater um pouco de papo aqui e trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre Day Trading para o canal, para os inscritos, para vocês se interessarem. Por quê? Porque Day Trading, na minha opinião, acelera bastante aqui o aprendizado gráfico, tá? E eu vou utilizar aqui 25 contratos, tá? Para ficar bem pesado, para vocês entenderem um pouco como é que funciona um Day Trading, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô comprando num suporte, eu tô colocando um stop, deixa eu pausar aqui, inclusive, né? Tá um segundo já, é isso. Tá? Tô comprando num suporte e eu tenho que deixar o stop em algum lugar, só que é o que a gente chama de stop técnico, tá bom? Por quê? Porque é um stop que está atrás de um último fundo. Eu explico isso aqui muito mais, com todas essas partes fundamentais ali, para você chegar a entender essa informação completa lá na plataforma, tá bom? E aí, o que é o stop loss, tá? Para você que é novo. É o limite que você aceita perder para você poder continuar e viver outro dia, basicamente, tá bom? Então, tô fazendo uma comprinha aqui. Deixa eu voltar aqui, isso. Fazendo uma comprinha, tá bom? E eu tenho que definir uma região de ganho. Afinal, eu tô fazendo uma comprinha, mas onde é que eu vou sair com o ganho aqui desta operação, por exemplo? Isso, obviamente, é muito pessoal, tá? Você pode segurar bastante, você pode ficar com poucos pontos, você pode ficar com bons pontos, né? Tem um negócio, por exemplo, eu falo bastante, eu vou encher o saco de vocês aqui nos replays, tá? Que é o famoso risco-retorno, tá? Risco e retorno, que é basicamente, no mínimo, 1 para 1, tá? O que seria 1 para 1? Se você vai usar ali 300 pontos de ganho, seria usar 300 pontos de loss, 300 por 300 vai dar 1, tá? Se você usar a loss de 400, 300 dividido por 400, não vai dar 1, vai dar menos do que 1, tá? E eu, obviamente, explico isso com mais detalhes lá na plataforma também, tá bom? Então, o ideal, se eu estou usando 315 pontos de stop loss, o ideal é eu pegar ali pelo menos uns 630, se a gente considerar um trade de alvo, para um risco-retorno de 2 vezes pelo menos, né? Então eu vou estar com o dobro aqui, vou colocar 640, para poder pagar um pouquinho as taxas também. Então eu estarei com o dobro de pontos no ganho do que o meu loss, tá? E mais um pouquinho para pagar as taxas que tem taxas, tá? E olha que bacana esse stop que eu estou utilizando, né? Eu estou justamente numa região de resistência ali para realizar esse lucro, tá? Peter, você não poderia colocar lá no 113,860? Poderia, tá? Mas, assim, a não ser que você faça trades de alvo bem longos mesmo aqui no mini índice, começa a ficar um pouquinho irreal, tá? Porque você, por exemplo, existe um negócio chamado gestão de risco, gestão de trade, né? Existe chamado de gestão, tá? E essa gestão, deixa eu deixar no gráfico de 1 minuto que a gente consegue ver o desenvolvimento do trade um pouquinho melhor, tá? Essa gestão, por exemplo, depois que eu fiquei aqui com já uns 300 pontos no positivo, eu provavelmente já teria arrastado esse stop loss para um stop gain, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Provavelmente, eu não sei, né? Não tenho certeza aqui, né? Mas provavelmente esse trade ele dará certo, porque nós estamos aqui numa região de suporte e ele não tá rompendo, tá? Olha lá o gráfico de 1 minuto, tá? Então, a partir do momento que essa volatilidade já da abertura, afinal, é um trade de abertura, cessar, ou seja, passar, aí sim eu consigo mover esse stop loss para um stop gain com mais tranquilidade, tá? Primeiro ponto, é claro que você vai mover isso para um break-even, na verdade. O que é o break-even, tá? É um termo em inglês muito utilizado por aí, que a galera não sabe, né? Acabou pegando a palavra e utilizando, tá? É mover pelo menos para um 0 a 0, tá? Então perceba, o meu preço-alvo aqui do trade é 112,845. Eu movi o meu stop loss para esse mesmo 112,845, tá?
Mas, Peter, pode ser que volte e te stop ali no 0 a 0? Com certeza. Tá? Por isso que você não pode ser precoce nesse stop aqui, tá bom? Você tem que deixar o trade andar. Eu falo bastante nas aulas práticas lá da plataforma, tá? Deixa o trade andar, porque você não entrou no trade e aceitou tomar aquele risco. Se você aceitou tomar o risco, isso vale muito também para os ações, longo prazo e etc, tá? Se você aceitou tomar aquele risco, você tem que ter paciência para deixar aquele risco valer a pena. O que é o risco valer a pena? É ele te trazer um ganho coerente, tá? Existe uma regra, aquele papo de risco-retorno é absoluto, né? Se eu quebrar aquele risco-retorno eu vou me lascar e etc. Depende, tá? Depende do tipo operacional que você vai utilizar, da sua ganância, etc. Tá? Da sua leitura gráfica também, do tipo de operação que você vai fazer ali, dependendo do dia, um monte de coisa depende, tá? Mas é importante deixar o trade desenvolver, assim como o mundo de ações, por exemplo, tá? Comprei um ativo, ele subiu 10% num dia, vou vender. Então, de repente, você pode ficar segurando, ele vai te pagar 50%, 60%, 70% nos próximos dias. Então, é importante deixar aquele trade andar, tá bom? Agora, tem alguma garantia, né? Por isso que começa a ficar um pouco mais complexo, né? Tem alguma garantia que aquele trade não vai voltar e te estopar e blá, blá, blá? Você não vai ter muito essa garantia, tá? Mas acho que é mais ou menos esse o X da questão, né? Por isso que a galera sempre toma stop cheio. Na hora de ganhar ali, acaba ganhando pouco, né? Porque bate uma ansiedade, bate uma pressa, né? A galera fica um pouco mais eufórica. A galera também acaba caindo no conto do vigário toda hora, operacional mágico e etc. Na verdade, o mundo de day trading, pelo menos na minha opinião, tá? Na minha experiência, o que eu uso no meu dia a dia, não cabe muito com operacional, tá? Então, se você fizer apenas um operacional engessado, provavelmente você vai se lascar, tá? E eu falo isso por experiência, tá bom? Então, o que dá certo pra mim? Leitura gráfica afiada, feeling de mercado e, obviamente, cada dia é um dia, tá bom? Acho que isso resume bastante do que eu falo e mostro com muito mais detalhes lá na plataforma, tá? Então, o que nós temos agora? Nós temos 500 pontos na mão, tá? É um baita ganho aqui já. O que eu farei? Eu vou subir esse nosso stop loss para 150 pontos de stop gain. E eu nem quero deixar esse vídeo muito longo, tá? Provavelmente os replays de mercado em live, que eu pretendo fazer em breve, ficarão mais longos, óbvio, que a gente vai batendo papo e deixando o trade desenvolver, tá? Mas acho que é importante começar a iniciar esse assunto aqui no canal por vídeos, pelo menos, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um trade vencedor já, nós já tiramos dinheiro do mercado. Mas isso eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Nosso stop loss inicial era 315 pontos, tá? Então, o risco-retorno da operação, ele tá bom caso pegue no take profit. Caso eu volte no stop loss agora que virou stop gain, esse risco-retorno já não tá valendo mais tanto a pena. Tá? Ou seja, se voltar para o meu stop gain, a real da operação é que eu devolvi um pouco para o mercado e acabei sendo com um risco-retorno menos do que 1, tá? E aí que mora a pluralidade do operacional. Cada um vai ter um. Eu poderia, por exemplo, deixar esse stop lá no 315 sem mexer ainda, tá? Mas você vai olhar para a operação e falar, putz, essa operação já chegou a bater ali 585 pontos de ganho, né? Como assim eu não vou mover esse stop para um stop gain, né? E eu concordo com isso, tá? Sinceramente, via de regra aí, pelo que eu vejo no mercado, é muito mais interessante você mover o stop para o ganho, tá? Ainda mais depois de uma pontuação alta como essa no índice. Por quê? Porque o índice, e a maioria dos ativos de day trading aí no caso, né, são ativos voláteis, tá? E ele pode dar uma pancada de baixa a qualquer momento, e é melhor eu garantir um ganho. Senão você vai ficar com aquela famosa dor de corno, né? Vai falar assim, nossa, eu tava com 600 pontos de ganho, saí com 315 de loss. Aí você vai querer morder a parede, por exemplo, tá? E não vai funcionar isso, tá bom? Então, lógico, tudo que eu falo aqui, é claro, eu imagino que você goste e queira aprender mais sobre minha visão de day trading, né? Junto com o de mercado e etc. É a minha visão, tá? Pode ser que outros discordem, pode ser que outros falem assim, não, se você colocou 985 pontos de ganho, só vale a pena mexer quando chegar nos 70% do ganho, tá? Então a gente vai estar falando ali de quase 700 pontos. Beleza, cada um vai ter uma leitura, tá? Mas eu acho que é bacana proteger sim uma operação. Se você não quiser deixar tão próximo do candle que ainda está formando, né, principalmente candle de 5 minutos que demora um pouco, lógico que olhando o gráfico de 1
a gente fica um pouquinho mais tranquilo, né? Olha lá no gráfico de 1 como nós temos uma região de suporte já vencida e foi brigar em outra região de briga ali, tá? Ficou meio redundante, mas é verdade isso, tá? E a próxima região de briga é o 113,660, tá? Então, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui, tá? Eu posso entregar parte dos meus contratos. Já que eu tô com 25, eu posso entregar aqui, de repente, 13 contratos ali na próxima região de resistência e os outros 12 eu entrego ali na região dos 860 ali. E eu gosto sempre de colocar um pouquinho abaixo, tá? Pelo menos a última saída. Gosto de colocar um pouquinho abaixo ali, como eu tinha feito antes. Isso no mundo das ações, quanto no mundo do day trading, para não ficar dependendo do ativo tocar naquele ponto exato, tá? Acho muito arriscado ficar pendurado e não sair fora, né? Por exemplo, de repente, realmente, eu não tivesse colocado essa saída parcial, aí de repente chegasse muito próximo do 860 e meu take profit estivesse na linha, o negócio vai lá e volta, tá? Geralmente, quando isso acontece, a pessoa fica com aquele sentimento de não, tem que pegar lá, vou esperar, e acaba devolvendo tudo, tá? Então, uma pessoa que segurou, chegou muito próximo, mais de 1.000 pontos, né? Vamos supor que o take profit tava lá com 1.000 e pouquinho, chegou com 990, etc, o negócio volta. Aí fala assim, pô, tava com 990, eu não quero devolver agora, eu vou esperar chegar lá, em vez do cara mover pro stop gain aqui, tá? Aí geralmente isso acaba descarrilhando o trade, até porque chegou numa região de resistência, aí o cara tá tão focado em gráficos pequenos de 1 minuto ou 5 minutos que de repente ele não vê uma reversão de um gráfico maior, por exemplo, tá? É muito complexo, galera, tem que ter muito tempo de tela, tem que ter muito estudo, tem que ter muita tomada de decisão em milissegundos, tá? Pra você tomar realmente uma decisão. Olha lá, por exemplo, que nós temos aqui agora, tá? Nós temos uma região de suporte que acabou na minha cara aqui, olha lá, ó. Até fiquei gago, né? Na minha cara, acabou de testar essa região de suporte e não foi lá romper. O que eu vou fazer então? Então eu vou subir o meu stop gain para um pouquinho mais alto, para garantir um pouquinho mais de lucro, tá? E tá ótimo, né? Já tô aqui com 285 pontos. Considerando que o meu stop loss primário era 315, basicamente, mesmo que volte no stop gain, eu já tô ali quase num 1 para 1, tá? Gráfico de 5 é muito forte, tá bom? Tá fazendo uma força para romper aqui a última região de resistência. Candle de força tá muito forte também, tá? Olha lá que candlezão bonito. Imagino eu que agora ele vai ali buscar os 113,650, 150 pontos de distância até lá. E, obviamente, a partir disso, a gente vai mudar aqui o nosso stop gain para 12 contratos também. Senão a gente vai acabar entrando vendido aqui com 13 contratos, caso pegue, tá bom? Lembrando, a gente tá fazendo um replayzinho aqui, batendo um papo. Isso aqui será muito mais interessante em live, imagino eu. E nós estamos aqui utilizando o replay sem acelerar, tá? Em uma vez aqui a velocidade, tá? Porque você poderia acelerar isso daqui, tá? Tá aqui embaixo, ó, tá no executando aqui, ó, tá vendo? Tá, em uma vez, tá? E óbvio que é o mais interessante. Eu destrincho bastante aqui quando utilizar uma vez ou algo mais rápido lá na plataforma, tá? Bem tranquilo. Ó, falta 150 pontos, a gente vai sair na primeira saída. Esse é um trade de um dia volátil. Esse é um trade de momentos voláteis que o nosso índice tem passado. É importante fazer uma análise prévia do seu próprio ativo. É importante preparar o dia, tá? Então, eu tinha feito uma análise dia 13 para o dia 14 e eu acabei trazendo aqui as regiões de suporte e resistência mais interessantes, tá? Mas é importante você fazer isso aqui todo dia, tá bom? Já fiz pro dia da quarta-feira, dia 16, lá na plataforma, tá? E claro, lá, só para falar de novo, nós temos aí conceitos de day trading, todos basicamente. Nós temos análise gráfica, temos aulas práticas, temos bizu sobre plataforma, cenários de estudo e essas análises serão diárias. E nós temos análises pós-dia e pré-dia, tá? Pré-dia para preparar o dia, pós-dia para ver como é que foi o dia ali dentro das nossas queridas análises, tá? Percebo que eu falei sobre a saída um pouquinho antes, tá? Nós chegamos ali na ponta, ali na beira da resistência e nós não fomos executados, tá? Pode ser que o preço volte tudo agora, né? E esses 815 pontos e 5, na verdade, não sejam executados, tá bom? Olha lá como nós estamos próximos. Olha o trade voltando um pouquinho, tá? Como eu não quero devolver muito, eu vou deixar aqui o stop gain agora abaixo dessa última região não marcada de suporte, tá? Peter, como é que você tá vendo isso se você não marcou? Eu tenho o olho um pouquinho mais treinado, óbvio, né? Análise gráfica é o que eu respiro, basicamente. Seja no mundo das ações
ou no mundo aqui do day trading, tá bom? Então, fica fácil para eu olhar mesmo sem marcar. Eu acho bacana marcar, mesmo você sendo um pouquinho mais experiente, e te auxiliará ali visualmente, obviamente, né? Para você enxergar as coisas mais facilmente, né? Senão você vai ficar dependendo muito de ficar olhando toda hora, procurando. Vai acabar te exaurindo um pouquinho. Não acho bacana, tá? Então nós estamos num tradezinho com 25 contratos, obviamente é replay, tá? Mas acho bacana utilizar uns contratos maiores para vocês verem onde é que nós podemos chegar, tá? Lembrando, lá na plataforma a gente fala bastante também de margem, de quanto que tem que utilizar, né? Lá eu abordo 2 principais tipos de operacional, tá? E um deles você consegue utilizar a alavancagem máxima, outro nem tanto, tá? Mas eu explico tudo isso lá, beleza? Olha lá, ó. Nós tínhamos 700 e poucos pontos na mão, agora virou 500, tá? Pode ser que ele volte aqui e me stop, tá? Mas a gente tá fazendo um trade minuto a minuto aqui, né? Usando o gráfico de 1 minuto. Se a gente jogar no gráfico de 5 minutos, a gente tem que esperar o fechamento deste candle aqui para ver onde é que a gente sobe o nosso stop gain, tá? Se a gente fosse utilizar a mínima do gráfico de 5, nós deixaríamos ali no 165, tá? Então estaríamos aí com um pouquinho mais de 300 pontos, né? É isso? Mas como a gente está utilizando o gráfico de 1, a gente olha pro dia anterior, a gente vai perceber que existe sim uma região de briga aqui no gráfico de 1, que faz sentido mover um pouquinho esse stop gain mais pro alto, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Lembrando, tá, galera? Dia de replay, não faz sentido você fazer o dia de replay se você já tiver olhado o dia antes e saber decorado ali o movimento do mercado, tá? Não se engane, se você se enganar, aí lascou, tá? O dia de replay é ideal para você utilizar se você não lembrar do seu dia, por exemplo, tá? Então você vai perder todo o intuito, tá? Então, assim, eu operei pela manhã, esqueci o resto do dia, beleza, então você consegue utilizar o replay ali para treinar de novo à noite, tá? Se você lembrar o dia certinho, aí eu acho melhor você fazer o replay de outro dia, ou não fazer o replay, né? Esperar uma... se você quer estudar de noite, vai ter que fazer replay, tá? Então aí eu sugiro você utilizar o replay de algum outro dia mesmo, tá bom? Mas assim, isso vai depender muito da própria pessoa, né? Geralmente, iniciantes ali de mercado de day trading vão acabar lembrando por quê? Porque eles dão tanto peso, tanto valor, ficam tão ansiosos e nervosos durante um operacional, eles acabam gravando aquilo enraizado na cabeça, tá? Depois que você pega um pouquinho mais de experiência, ainda mais que você investe, olha outros ativos, ações e etc., você acaba esquecendo o gráfico, você nem lembra, na verdade, você não decora nada, tá? Você vai operar de uma maneira igual robozinho, então não importa o que o gráfico está formando. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, mais uma região para eu subir o meu stop gain, tá bom? Só que eu não vou subir agora porque o gráfico ainda está formando. Faltam 30 segundos para o fechamento deste candle. Mas a partir do fechamento desse candle aqui, ó, falta 2 minutos e meio para o candle de 5 também fechar, tá? Dependendo do movimento que ele fizer, nós subiremos o stop gain um pouquinho mais acima, tá? Deixa ele andar. Como a gente começou e tá fazendo tudo no 1x, eu vou acabar deixando no 1x aqui o replay inteiro. Ó, 11 segundos entra a força compradora, tá? Então assim, já começo, eu já até clico aqui, ó, já coloco aqui o mouse do lado pra gente mover esse stop gain para um pouquinho mais alto. Beleza, ó. Subiu bonito, deixa eu ver o gráfico de 5 como é que tá formando. Ó, isso daqui que eu vou fazer agora é semi-errado, tá? Tô subindo o stop gain antes do gráfico de 5, que é mais relevante ali, fechar, tá bom? Tudo bem, 530 pontos com esse número de contratos não tá ruim, tá? E lógico, não importa o número de contratos também, vai depender muito mais do seu patrimônio, tá? Falei besteira agora, tá? Mas é porque é um número que chama a atenção para um dia, tá? Mas você chega lá, chega, mas não do dia para noite, vai demorar um pouquinho, tá? Ó, gráfico de 5 tá voltando, eu não vou mexer o stop gain agora não, vou deixar aí, aconteça o que acontecer agora. Já garantimos 530 pontos de uma operação que começou com um stop loss de 315 pontos, tá? Então, é a pontuação que importa, tá? Se você, por exemplo, conseguir 500 pontos por dia no índice, você vai ficar milionário em questão de meses, tá? Realmente é uma pontuação muito boa. Dá pra fazer? Dá, mas você precisa aceitar o loss. Nós teremos loss aqui no replay também, não tem jeito. Tá normal, né? A galera tem muito medo e vergonha de mostrar o loss. Vergonha é você não ter uma gestão de risco, tá? Então, abrir uma operação, de preferência, tem o stop loss, a não ser que você esteja fazendo um position trading ali no seu próprio day trading, mas isso eu mostro só lá na plataforma, tá bom? Não vou ficar mostrando isso aqui. Que isso aqui? Pernilongo?
Pleno 2022. Enfim, tá? Vou parar pra matar ele agora, né? Mas enfim, esqueci o que eu tava falando, tá? Position Trading, tá? Position Trading aqui no mundo de Day Trading é uma arma muito poderosa, requer muito treino, muita gestão, muito autocontrole. Eu ensino tudo isso lá na plataforma, tá bom? Ó, vai pegar, será? Pegou, beleza. Então, ó, vou cancelar aqui esses 25 contratos. A gente vai deixar o stopzinho agora só com 12 aqui, tá bom? E olha, tá indo lá, hein? Caraca, que é isso? Que dia é esse? Olha, por 40 pontos não pegou. 20 pontos, pegou. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha lá a região que foi, hein? Será que ele vai mais? Vamos matar a curiosidade aqui? Vamos acelerar aqui esse dia. E foi mais, hein? Ó, tá com uma corrente que vai bem mais, hein? Olha o gráfico de 15. Pior que se ele for agora, olha que bacana. Se ele for agora, daria pra ter esticado o trade lá pro 115, 171 provavelmente, tá? Tá bom. Tá bom. Eu até acho que foi lá, né? Pensando bem agora, eu acho que eu vi isso acontecer hoje já. Enfim, tá bom? Olha, só um tradezinho aqui pro replay. Só pra mostrar pra vocês um pouquinho do mundo de day trading, tá bom? E como dá pra fazer. Agora, você não vai sair fazendo com 25 contratos. Inclusive, hoje nós fizemos com esse número de contratos. Amanhã a gente vai fazer com um só, provavelmente. Amanhã ou terça, quarta, sei lá. Tá? Mas o próximo vídeo de replay aqui do canal, nós faremos com um contratinho apenas, tá? Porque não faz sentido ficar mostrando só contrato alto. Como é replay, a gente vai ficar variando esse número de contratos. Um dia vai ser 25, outro dia vai ser 1, outro dia vai ser 100, outro dia vai ser 10. Pra mostrar pra vocês que o número que aparece aqui não importa. O importante é a pontuação e o seu patrimônio. E a partir disso você terá um ganho X, que você tem que respeitar o seu tamanho do patrimônio, tá? Então, ó, 25 contratos, 2 saídas parciais, né? Uma a 805 pontos e outra a 985, resultando aqui em R$ 4.400. Sinceramente, se R$ 4.400 não te fecham o dia, já nem sei mais, tá? Óbvio que você coça o dedo agora, por exemplo, pra você fazer uma comprinha aqui, mas eu até vou mostrar pra vocês, tá? Vamos fazer uma loucurinha aqui só pra mostrar uma coisa errada pra vocês, tá? Vamos supor que você entre comprado aqui por causa do rompimento. Se ele voltar, né, pra me pegar ali, tá? Nossa senhora, que dia maluco, né? Olha lá, não quer voltar nem a pau, né? Acho que ele não vai voltar. Bens a Deus. Tá? Eu queria só mostrar pra vocês como dá pra devolver esse ganho muito rapidamente. Mas enfim, o dia tá muito volátil mesmo, né? Olha lá, do nosso último take profit, subiu 600 pontos. Imagina o cara que segurou isso daqui, né? Aí ele fez a semana já, dá pra parar de operar a semana inteira, tá bom? Enfim, o vídeo ficou meio longo já. Tá no 10x também, né? Por acaso, tô até me enganando já, né? Não subiu com tanta velocidade assim, tá? Diazinho de replay. Pretendo fazer isso em live, obviamente, para chamar a galera para conhecer uma outra vertente do mercado. Mas, galera, eu vou tentar lembrar de deixar o aviso sempre aqui. Isso é algo que eu martelo muito lá na plataforma. E eu mostro a realidade, tá? Não é mágica, não é milagre, não é ganho rápido, não é loteria, tá? Mas é sim um jeito de ganhar um capital de uma maneira secundária, tá? E que vai te adiantar muito uma leitura gráfica, vai te fazer entender o emocional um pouquinho melhor. É muito forte, é muito interessante aqui o mundo de day trading, tá bom? Ó, um videozinho de replay, tamo junto. O link da plataforma tá na descrição no primeiro comentário. Enfim, tá bom? Se liga aí, day trading.